Bom dia, mais uma vez aqui na TV União, começando o programa Vencer, e hoje temos a grande alegria de entrevistar dois empresários, ramos diferentes, atividades diferentes, mas pessoas que têm o mesmo foco de vida, o mesmo foco de fazer acontecer, sonhar. Todos eles sonharam um dia de ter o seu próprio negócio. A grande diferença foi que eles deixaram o sonho do lado e foram em busca de realizar os seus sonhos. Vamos começar primeiro com um empresário da indústria da moda e depois com um grande empresário da Cipó Brasil, que todos vocês conhecem muito, aqui principalmente quem mora no Rio Grande do Norte e quem mora no Brasil, que sempre visita também. Mas vamos começar a conhecer um pouco da história de Bruno Bittencourt, um jovem empresário que não é natalense, mas já está com o coração plantado em Natal. Muito bom dia, Bruno, seja bem-vindo ao programa Vencer. Bom dia, José, obrigado pela oportunidade, um grande prazer estar aqui com você. Bruno, quem é Bruno Bittencourt? Bruno Bittencourt começou sua vida na ilha de Taparica, nasci em Taparica, em 78. Você é baiano, claro, né? Baiano. Meu pai se transferiu para São Paulo a pedido do irmão para começar um novo negócio na área de confecções. Seu pai trabalhava em que atividade? Antes ele era artista plástico, trabalhava com metais, com pedras, ganhava vida nisso, e ele veio da Europa, né? Passou uma temporada na Europa, aprendeu lá muitas coisas e veio para ele de Taparica, desenvolveu o trabalho dele, e como ele manuseava muito bem com as mãos, ele começaram em São Paulo a trabalhar com couros. No final dos anos 70 foi muito forte couro, cintos, bolsas personalizados, e eles começaram um pequeno negócio em São Paulo. E isso nos anos 80, quando foi em 82, 83, eles já estavam muito bem. Só seu que pai e seu irmão, seu tio, aliás. No caso, meu tio. E como eles ascenderam bem, mas para todo negócio você sabe que ele tem maturidade, um crescimento, depois ele começou a cair. Quando começou a cair, eles migraram para camisaria, abriram uma fábrica de camisas. E aí começaram a Mr. Kit, bastante conhecida no Brasil. Nos anos 80 foi uma grande empresa. E eu cresci nisso, abrindo loja com meu pai, abrindo loja com meu tio, dentro de escritórios. Com quantos anos, mais ou menos? Eu nasci em 78, a partir de 84, 6, 7 anos de idade eu já estava dentro das lojas. Eu tenho lembrança de meu pai abrindo no Shopping Center Norte, abrindo no Shopping Morumbi, Shopping Guatemi, que eram shoppings importantes na época, até hoje são. E a coisa foi crescendo, e aí eu fui estudando também, né, que é a época de estudante. Você estudou em escola particular ou pública? Escola particular, sempre escola particular. Em Salvador? São Paulo, sempre São Paulo. Você já tinha se mudado para lá, toda a família? Final de 79 eu já estava em São Paulo, com 9 meses de idade eu já fui para São Paulo. Então, quando foi no final dos anos 90, como meu pai veio, né, de cidade de praia, ele sempre gostou muito de praia. Meu pai sempre gostou muito de praia e tinha o desejo de ir embora de São Paulo de novo, né? Foi quando apareceu a oportunidade de vir para Natal. Sim, mas você não veio para Natal? Veio? Eu vim com ele em 93, nós viemos em 93, dezembro de 93 chegamos aqui, eu tinha 14 para 15 anos, fiz o segundo grau aqui. Em que colégio? Na época era o Objetivo, fiz o primeiro, segundo e terceiro colegial no Objetivo. Passei na UFRN Administração e passei na UNP em Publicidade. Comecei os primeiros 6 meses cursando os dois. Só que o desejo era muito forte, né, daquela coisa de publicidade, de criação, essa coisa de marketing. Fiquei na Publicidade, tranquei a Administração. Fiquei mais 1 ano ainda em Natal. Aí, a convite de um amigo, eu fui para os Estados Unidos. Nós fomos morar nos Estados Unidos, em Nova York. Você até conheceu o Ralphs. Ficamos lá mais ou menos uns 3, eu fiquei lá uns 3, Ralph 4. Você conheceu aqui? Eu já conheci ele desde a época da Bahia lá, o pai dele já era amigo do meu pai, os pais nossos já eram amigos. E como é que vocês se encontraram aqui? Ele morou aqui um pedaço, quando eu cheguei aqui ele morava aqui, ele morava em Pium. Ele morava em Pium. Sozinho? Sozinho. E o que deu nele vir morar sozinho em Pium? Você lembra disso? Porque o Ralph, eu conheci o Ralph, ele é o presidente, o CEO da Mandala, com H. É uma agência de propaganda nacional que faz Nike, que faz, né, Ambev, que faz GM.
que fez um projeto agora com aquele grande jogador de basquete americano, então... Kobe Bryant. Como é o nome? Kobe Bryant. Kobe Bryant, eu não sei nem pronunciar, mas o cara que já fala inglês, francês, alemão, fala tudo, é um cidadão do mundo, está me ajudando aqui. Então, eu conheci o Ralph, Ralph, você está nos assistindo aí, um grande abraço para você, Ralph, e a sua empresa Mandala Água, não precisa ninguém falar que é top. Mas vamos lá, e você conheceu... E nessa época ele era a câmera da Marina Baldauê. Ah, ele era a câmera do Marina. Eu sei como é, que é aquele barco, né, que tem ali no Pirangi. É. E ele cresceu muito, o Ralph é uma pessoa assim, cresceu muito o trabalho dele. E aí em 98 para 99, meu pai me ligou, porque o que aconteceu? Quando meu pai chegou aqui em Natal, ele queria mudar de ramo, ele queria na área de hotelaria, isso, aquilo, outro. Só que, findar da história, ele acabou ficando com a fábrica lá de São Paulo, de camisas, e trouxe ela para aqui para Natal, e ela foi fundada em São José do Mipibu. Mas você estava nos Estados Unidos? Eu trabalhei ainda em 97 com ele, no começo dessa fábrica, para 98, fiquei mais ou menos uns 2 anos trabalhando com ele, depois eu fui para os Estados Unidos, passei uma temporada... Como foi a sua experiência nos Estados Unidos? Você chegar lá, você já falava inglês? Eu arranhava, já sabia me comunicar bem assim, de leve, básico. Bem básico. E a gente desenvolveu um pouquinho. A turma ficou mais 1 ano e meio viajando. Como meu pai estava com a fábrica aqui, ele falou, Bruno, você precisa voltar para me ajudar a tomar conta da fábrica. Peraí, mas aí a experiência da África, você me falou há pouco tempo que você também esteve na África. Vamos voltar. Você está querendo voltar para o Natal já, eu quero deixar você primeiro, sei lá, depois para trazer para cá. Tá certo. Me conta as histórias para o nosso telespectador. As histórias que você falou para mim, por exemplo, você ficou 1 ano nos Estados Unidos, depois você teve uma experiência na África e tal. Nós queremos saber, eu já sei onde você quer chegar aqui, mas nós queremos também saber, porque é o seguinte, todo empresário, para chegar a algum lugar, ele passou por algumas situações, dificuldades, altos e baixos, que é até um crescimento natural. Nós, aqui, e o nosso telespectador, quer ouvir isso de você. Por exemplo, nos Estados Unidos, quais foram as suas maiores dificuldades que você encontrou para começar a trabalhar lá? Como você é um estrangeiro, né, e você é um imigrante numa nação, você sempre vai encontrar dificuldade devido à documentação. Porque para você trabalhar legalmente, você precisa ter um visto de trabalho em qualquer nação, né, que você entre. E você geralmente precisa ter uma rede de contatos local. E isso é muito difícil de você adquirir, porque em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, qualquer estrangeiro que se chegue, um imigrante, todo mundo desconfia. Fica com um pezinho atrás, uma coisinha ou outra, sempre fica. Então, era muito difícil a pessoa contratar a gente, ele ia contratar a gente no mercado negro, porque a gente não tinha, a gente tinha um visto inicialmente de 3 meses, quando você entra nos Estados Unidos na época, acho que hoje até assim, você tem um visto de 3 meses. De turista, né? De turista, você não pode trabalhar, na verdade. Né? Só se você previamente já vem com a documentação já preparado, que não foi o nosso caso. Mas no caso, o tio do Ralph, que é muito conhecido, o Antônio Petkov, ele tinha um estúdio lá em Nova York. E nós ajudamos a embalar todo esse estúdio, que eram materiais, no caso quadros, esculturas, coisas de arte e tudo mais. Então nós ajudamos ele a embalar tudo, que metade disso iria para Miami e outra metade viria para São Paulo, que ele estava fechando lá em Nova York, esse estúdio. Inicialmente essa era a ideia, por que nós fomos. Só que a gente alugava caminhão, porque lá nos Estados Unidos você não contrata a transportadora, você vai lá no local, você aluga o caminhão, você vai, coloca as coisas, compra o material para embalar, embala tudo. E aí, então era uma aventura para a gente. Imagina, em 99 eu tinha 21 para 22 anos. Aí, uma festa isso aí, né? E um dia, e uma coisa que eu achava muito interessante em Nova York, que ninguém prestava atenção em você. E um dia eu falei, Ralph, eu vou sair com um tênis de um pé de um e de um par de um pé de outro para ver se alguém nota a gente, porque não é possível que a pessoa pode se vestir como quiser, do jeito que quiser, ninguém olha para nada. E eu fui com um tênis laranja de um pé e um tênis azul do outro e saí o dia inteiro. E ninguém nem notava com a gente. Aquilo para a gente era o máximo. A gente estava num lugar que vale tudo, né? Naquela época, quando você é jovem, assim, isso é muito importante, né? Essa liberdade, essa coisa e tal. Então era muito gostoso tudo isso.
É lógico que também a parte de alimentação, que a gente é acostumado, o nosso arrozinho com feijão aqui, que não, lá é muito fast food, muita coisas assim que a alimentação é também muito complicado. Mas a história continuou aí, e a gente, né, eu voltei para a fábrica. E a África? A África, eu tive na África 5 vezes já, 5 vezes na África do Sul, né, em Pretória e em Johannesburgo. A África é um lugar... O que você acha? Nos conte um pouco da experiência na África, no continente. África do Sul, onde eu estive, é um lugar muito próspero. Eu tive antes da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo. Quando você chegava na África do Sul, antes da Copa do Mundo, no aeroporto, era como se você estivesse chegando num lugar assim bem pobre. Depois da Copa do Mundo ficou muito organizado. Parece que está chegando nos Estados Unidos ou está chegando na Europa. Ficou muito organizado. E a África do Sul, ela é um lugar... onde mesmo sendo organizado é um lugar muito violento, então tem que tomar muito cuidado, a gente ia ter todo um cuidado. Nós fomos para uma conferência que acontecia em abril, então a gente íamos nessa... Sobre o que a conferência? Era uma conferência evangélica, que era um grupo que ia daqui do Brasil, e eu comecei em uma, comecei 2, na terceira para a quarta já eu fui um dos responsáveis que organizava os grupos, então desde toda a lista, que eram quase 200 pessoas que iam. Então você tinha que organizar isso nos aviões, tinha que organizar isso nos aeroportos, a chegada lá. Só que lá é um trabalho também muito... eles têm uma televisão já de rede mundial. Então quando você chega no aeroporto, já tem toda a televisão esperando, tem as entrevistas lá no local. Tive uma experiência de falar para um público de quase 4, 5 mil pessoas ao vivo, num talk show em inglês, que foi uma experiência muito legal também. Então... Quando você está fora de uma nação já é um desafio, ainda tomar conta de um grupo de 200 pessoas, 250, sim, é maior ainda a responsabilidade. Para você ter uma ideia, nesse último ano, teve uma senhora que estava no nosso grupo e ela passou muito mal. Então eu tive que ir com ela para o hospital, imagina, um hospital na África, particular, onde você nem tem plano, não tem nada. Então, tivemos que conduzir toda a história. Eu tive que falar com os médicos, tive que falar com os enfermeiros, conduzir toda a situação. Aí deu tudo certo no final, ela tomou o soro, saber que estavam dando para ela, porque imagina, ela estava totalmente... Saber se ela tinha alergia, se não tinha, porque a responsabilidade era enorme, estava nas nossas mãos. Mas, no final das contas, deu tudo certo, né? Eu conheço muito bem, assim, fora do país, devido ao meu trabalho, também conheço praticamente a Europa inteira. Conheço alguns países aqui da América do Sul, tive assim a oportunidade de viajar bastante e isso traz uma experiência bagagem, né? Cultural muito forte, porque hoje dentro de mercados, até para você trabalhar, essa questão cultural é muito importante, essa visão que te traz as coisas, por exemplo, que você vê na Europa, que é diferente no Brasil a dinâmica, né? Na Europa, por exemplo, os restaurantes eles usam o mesmo copo há 30, 50 anos, ele só troca o copo, a talheres quando quebra mesmo, porque é a cultura de guerra. Então a economia, eles têm economia de tudo racionado, a gente no Brasil já não tem isso, a gente tem muita fartura, tudo tem fartura de água, tem fartura de alimento, então você vai começando a se posicionar conforme, né, a cultura de cada lugar. Então isso vai te trazendo experiência muito interessante. Bacana. Aí você volta para Natal para tomar conta da fábrica. Eu volto inicialmente para ajudar meu pai, só que a gente viu uma necessidade que não dava para ficar todos na fábrica, precisava expandir comercialmente a empresa. Foi quando eu voltei para São Paulo, no final de 2002 para 2003. Quando eu volto no final de 2002 para 2003, meu tio, que estava com a Mr. Kit, que é o Heraldo Maza, pediu para que eu ajudasse ele a transformar o negócio dele, que era lojas próprias, transformar em franquias. Então, esse ano de 2003, eu trabalhei com ele, nós foram 18 lojas próprias em franquias, foi uma das primeiras redes a acontecer isso. No final de 2003 para 2004, a gente ganhou o prêmio pelas pequenas empresas e grandes negócios como franquia do ano na área do vestuário. Foi um projeto muito legal, participamos da BF, foi um negócio muito legal. No ano de 2004, eu fui para o que é um termo do nosso negócio que chama Private Label, que significa quando você tem uma fábrica e você faz a parte comercial com as marcas. Então a gente começou a atender Calvin Klein, VR, Richards, Aramis. Hoje meu maior cliente e o meu parceiro é a Reserva, que é do Rio de Janeiro, que depois, mais para frente, eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro.
E aí comecei a desenvolver esse trabalho. Nesse meio tempo eu casei em 2006 para 2007. Sua esposa é natalense? Minha esposa é gaúcha, lá da Serra Gaúcha. Um abraço pessoal lá de Nova Prata. Lá. É muito legal lá a cidade, muito gostoso, Serra Gaúcha. Então, mas a sua empresa que você fornece, olha só, ele tem uma empresa, uma indústria sediada em São José do Mipibu, e que produz para grandes empresas do Brasil, como ele acabou de falar, VR, Reserva, Aramis, Richards, Calvin Klein, quer dizer, olha só. Aqui no local também. É uma empresa 100% hoje regional, potiguar, ou norte rio-grandense, como vocês queiram, e produzindo para empresas nacional de grandes grifes, de pessoas importantes. Então, mostra que aqui nós temos pessoas talentosas que podem fazer as coisas diferentes. 100% da minha mão de obra hoje ela é natalense. 100% da mão de obra. 100%. Hoje vocês produzem então para essas 5 empresas, 5 grifes famosas do Brasil. A gente produz para essas marcas. Então, o que acontece no meu ramo? Eu tinha que viajar, quando estava em São Paulo, muito para trazer o que estava acontecendo lá fora. Sim. Então, eu viajava 2 vezes por ano, geralmente para a Europa, para os Estados Unidos, para trazer essas tendências, essas coisas. Então, eu sentava com os grandes estilistas do Brasil para desenvolver esses produtos junto com eles. Fazia os briefings e tudo mais. Então, depois a gente se consolidou. Hoje a gente se consolidou. Então, hoje a coisa ela entrou dentro de um trilho e a coisa está indo bem. E a gente, devagarzinho agora, a gente está desenvolvendo um grande projeto, que eu falo devagarzinho porque é uma manobra, né, que a gente está fazendo, claro, de um projeto próprio dentro da empresa, que é a MyShirts, que é um projeto para micro franquias e um projeto online. Bacana. Essa MyShirts vai produzir camisas para homens e camisas para mulheres. São camisetes que a gente chama e camisas finas também. Então, você que está nos assistindo, você que tem curiosidade, você pode entrar no site www.myshirts.com.br, que vai estar no ar a partir do dia 5 de janeiro, que é quando eles voltam de férias, das férias coletivas, e vocês podem conhecer um pouco. Você que quer abrir uma micro franquia, você que quer começar o seu negócio, você quer começar a ganhar dinheiro investindo pouco. As franquias são a partir de 3 mil, que você me falou, né? Tem 3 mil. Franquias de 3, de 6, de 9, mas vai começar com 3 mil. Você que está nos assistindo, que quer começar a ganhar dinheiro e quer começar com um capital pequeno a ganhar já dinheiro, o percentual de lucro é um percentual muito bom e acima de 30%. Então, entra em contato entra no site da myshirts.com.br, que você vai realmente conhecer esse produto de Natal para o mundo. É um produto muito bom. Eu fui lá, conheci. É realmente uma marca interessante. Vocês podem entrar em contato e vocês farão grandes negócios. Essa foi a história de Bruno Bittencourt, hoje proprietário da indústria e de uma grife chamada MyShirts. Não sai daí que vamos voltar já com o programa Vencer, aqui na TV União. Bruno, muito obrigado. Valeu, José, um abraço. De segunda a sexta, a partir das 11h30, você assiste o programa RN Urgente. O câncer nos olhos é comum em crianças. É fácil de identificar. Uma mancha branca na pupila, conhecida como reflexo de olho de gato, já pode ser um sinal. Fique de olho. Se o seu filho apresentar esse sintoma, leve-o ao pediatra e tire as suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. Estamos de volta com o programa Vencer, mais uma vez conhecendo a história de empresários que fazem a diferença no Rio Grande do Norte. Vamos bater um papo agora com o Luiz Alexandre, o empresário do ramo gastronômico. Ele é proprietário da pizzaria Cipó Brasil. Vocês todos conhecem, aqui todos os norte-rio-grandenses já conheceram, pelo menos a grande maioria já conheceram essa casa, e os turistas também. Mas vamos conversar e conhecer um pouco da história desse empresário que veio para o Natal e ficou aqui. Vamos conhecer, saber como foi essa história. Alexandre, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa Vencer, aqui na TV União. Obrigado a você, é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar e dizer um pouco aí da nossa história. Bacana. Me diga uma coisa, quem é Alexandre? Onde você nasceu? Rapaz, eu nasci no interior de São Paulo, em Campinas. Uma cidade muito próxima, por sinal, né? Exatamente.
E lá eu estudei e mesmo meu negócio nunca foi muito de estudar, eu sempre gostei muito do comércio, gostei sempre, meu pai já era assim. E Eram logo, quantos irmãos? tenho uma irmã só. Uma irmã. Isso. E nisso o meu avô tinha uma empresa com o meu tio de equipamento de combate a incêndio, de extintores de incêndio. Você Totalmente vê? diferente, Tem né? nada a ver com o que a gente faz hoje, né? Me diga uma coisa, esse nome, esse sobrenome seu, difícil de se pronunciar. Albrecht. Albrecht. É desse meu avô. De onde? De Origem alemã. Alemão, né? Meus bisavós vieram da Alemanha fugidos da guerra. Na Segunda Guerra. Isso. Bom, mas eu acho que Aí interessante vendia da história, material. É, de fazermos recargas de extintores de incêndio e vendíamos equipamento de combate a incêndio e tal, com esse meu avô. Esse meu avô resolveu parar com o ramo, com esse meu tio, e vendeu essa loja e eu fiquei trabalhando para o cara que tinha comprado. E nisso eu conheci o meu sócio, que é hoje meu sócio da pizzaria, Maurício, que também é de Campinas. E lá nós abrimos a nossa empresa de equipamentos de combate a incêndio lá. Que se chamava-se Fogotex. 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 Bacana. Lá em Campinas. E aí, Sugestivo o nome. foi legal porque ele foi meu sócio lá e depois o destino veio trazer para cá. Quando nós abrimos, meu sócio ele é muito mais aventureiro do que eu. E ele veio passar um dia umas férias Em Natal. em Natal. Na hora que ele voltou, ele falou para mim: Alexandre, eu estou indo embora mês que vem, te dou um mês, não vou mais ficar aqui. Arrume um outro sócio aí para ficar na minha parte que eu vou me embora. Mas você tem Foi amor certeza? de Foi. bate e pronto assim. Foi. Daí ele arrumei um sócio, comprou a parte dele na loja de extintor. Passaram-se mais 1 ano e meio e eu vim visitá-lo. Ele morava em Pipa. Eu vim visitá-lo. Quando eu vim visitá-lo, eu voltei para o meu sócio e falei: ó, daqui 1 mês eu estou indo embora. O vírus pegou em você também, Pegou né? também. Aí eu vim embora. Foi aí que começou uma história no Rio Grande do Norte. Eu vim para Pipa. Há quantos anos? Isso foi em 97. Vamos fazer 15, 18 Então a anos. porta de entrada do Rio Grande do Norte foi Pipa. Foi Pipa. Foi Pipa. E nisso, ele tinha lá a pizzaria lá e eu tinha um outro restaurante. E no meio tempo aí, ele saiu lá dessa pizzaria que tinha com a mulher dele, que se separou, e me chamou: Alexandre, vamos montar uma pizzaria em Natal. Tem um terreno ali, perto do castelo ali e tal. Eu falei: rapaz, tem certeza? Então fomos lá ver o terreno, era para alugar. E a gente estava, na época, muito duro, ele se separou também, estava liso. Aí nós fomos lá, rapaz, com toda a cara e coragem, montamos a nossa pizzaria com R$3.000 ele, R$3.000 eu. E era tudo pegando do aqui, um pouco ali. Pega uma varinha aqui, uma varinha acolá. Trocava por pizza, o serviço para terminar a obra. Fomos pedreiro, eu era servente. Tínhamos o pedreiro e eu ia lá puxando o carrinho e levantando a pizzaria, entendeu? E moramos ali, onde era a pizzaria, durante 6 meses. A gente não tinha casa para morar. Vocês saíram de pizza, de pipa totalmente, né? Foi uma aventura, sabe? Foi uma aventura. E o negócio de pipa, vocês fecharam, entregaram? Não, ele ficou com a mulher dele lá. E o seu? O meu eu vendi. Certo. Eu vendi. E aí foi uma aventura, entendeu? Foi uma aventura que foi muito gostosa naquele começo. E esse nome Cipó Brasil? Como é que criou esse nome, Cipó Brasil? Cipó Brasil, porque a decoração da casa, ela é toda, né, cheia de cipós, que a gente ia buscar, nós mesmos íamos buscar no meio da mata, né? Para poder ajudar na terminar a obra, né? Mas o mais engraçado de tudo, José, que a história acho que é muito bacana, que logo quando nós abrimos, no começo, o pessoal de Natal começou a chegar e conhecer a pizzaria. Rapaz, todo mundo chegava e falava assim: nossa, mas quem foi o decorador? Quem foi que fez isso aqui? Quem foi o artista? A gente quem foi o arquiteto, não né? Não tinha nem para fazer nada. Eu falei assim: rapaz, isso aqui foi a gente mesmo. Isso aqui é a associação de falta com dinheiro com criatividade, né? Que era um chão de areia de praia, telhado de chão de areia, telhado de palha. E aí a gente se dedicou muito. Então eu era pizzaiolo, eu era caixa, eu era garçom. Então, no início nós se dedicamos com força total. Por isso que veio o nome, então, Cipó Brasil. Cipó por causa dos cipós que tinha, né? E o Brasil. Que era para ajeitar na decoração, que não Exatamente, custava nada, né? Você pegava o Cipó por ali, por perto, né? Aí tem muita história, muita brincadeira, todo mundo. E o Cipó, os caras do Cipó, Ficou essa história do Cipó. Foi muito engraçado no início. Me diga uma coisa, aí assim, hoje vocês só tem aquela casa, tem mais de uma, ou mais isso, uma. Aí logo foi muito rápido, né, o nosso crescimento. Quando abriu o calçadão lá embaixo, em Ponta Negra, na praia, nós abrimos a creperia lá embaixo também. Eu lembro. Aí lá nós crescemos muito rápido, muita gente. E como acho que todo mundo sabe de Natal, deu uma degradada muito rápido lá embaixo, naquela ala ali embaixo. E o terreno nosso era alugado e tinha vencido o contrato, logo de 2 anos.
E aí nós resolvemos pela degradação e por tudo e não renovar e ficar só com a nossa... Lá em tem cima. ali, isso. Que é perto do Castelo do Castelo Hoje Público, nós, né? isso. Hoje nós compramos terreno, hoje o terreno é próprio nosso, mas assim, mas foi tudo muita aventura. Me diga uma coisa, assim, é uma casa bem interessante, porque quando você chega, você já toma realmente um choque, porque você imagina uma coisa, você chega lá, realmente é piso, tudo diferente, né? Mas me diga uma coisa, Alexandre, me conte assim, qual é a reação das pessoas que chegam lá de fora? Os natalenses nós já sabemos que brincavam com você, mas e o turista quando chega? O pessoal fica encantado, né? Achou assim, um lugar muito diferente, né? Tal, tudo muito bem rústico, né? Conte para o nosso telespectador que está nos assistindo agora, uma coisa interessante que aconteceu esse tempo que você está com a casa, com a Cipó Brasil lá, uma coisa interessante que aconteceu com o turista, com o cliente lá. 2 fatos importantes, um engraçado e um não engraçado, que você possa lembrar agora. Mas assim, tanta coisa já aconteceu. Conte um qualquer. E gente que... O que acontece ainda até hoje, chega as mulheres, elas vão lá na pizzaria e não vê que tem o chão de areia. Aí chegam de salto, a pessoa que já chega no salto já chega pisando, já, aquele negócio... E fica se equilibrando, né? E fica lá, mas temos a área que não é, né? Mas o pessoal vai entrando e não vê, né? E de repente já vai pisando. Isso você ficar sentado ali, você vê... Todo dia você acaba sendo engraçado, assim. E tivemos, acho que de ruim, cara, tivemos um princípio de incêndio, foi um período ruim, assim, um princípio de incêndio. A casa do jeito que é, parece que se pegar fogo... No forno ali? No forno, né? Foi um pizzaiolo que foi acender, ele jogou muito combustível para acender, saiu uma faísca lá em cima, mas graças a Deus conseguimos... Bacana. Foi bem rápido e conseguimos. Foi assim, a coisa mais... Hoje você abre o dia todos todo? Os dias. Nós fechamos 2 dias no ano só, dia 24 de dezembro e dia 31. Você abre que horas? Abrimos às 6 horas, 18 horas e fechamos à meia-noite. Todos os dias, de segunda a segunda. E estamos lá, temos hoje 33 funcionários, todo mundo é de lá. Aquele pessoal ali, vocês que treinam também, né? Nós que treinamos. A gente preza muito pelo atendimento, sabe, José? Atendimento de... Eu comprovo isso, eu fui lá várias vezes já. Todo mundo que conhece a Cipó Brasil, acho que... Lógico que tem um caso ou outro... Claro, é natural. Mas a maioria nós somos conhecidos por dar um bom atendimento. Eu tenho uma base muito boa. Por exemplo, a minha gerente que está lá, a Ângela, que é minha gerente... Tempo, né? Ela entrou lavando prato. E foi crescendo. Então a gente sempre gostou de investir no pessoal, nunca botando gente já um garçom. A gente vai botando a base, o cara sempre entra lá embaixo e vai subindo a ideia. E ele vai passando por várias lava etapas, a louça, né? vai para a cozinha, da cozinha pode ir para o forno, se ele quiser ir para o salão, ele vai para o salão. Então a gente sempre, assim, então eu tenho uma base boa de trabalho. A gente acho bacana porque vai comemorar o aniversário, eles já faz uma brincadeira, parabéns, né? Leva uma pizzazinha lá, né? Com chocolate, uma velhinha, né? Aquilo foi uma criação de vocês também, Foi. É bacana, porque quando sempre vai aniversariar lá, peraí que tem uma novidade aqui e tal. E não é cobrado aquilo ali, né? É a cortesia da casa, né? Da casa, com certeza. É um mimo para o cliente, porque hoje você tem que entender que vender pizza, todo mundo vende. Nós temos pizza em todos os lugares do Brasil, em todos os lugares do mundo. E aqui em Natal nós temos muitas pizzarias também, maravilhosas. Mas o que faz a diferença é exatamente isso, é o mimo, é o diferencial, é o plus. E essa vantagem que você disponibiliza para o seu cliente é o que faz da Cipó Brasil, da Cipó Brasil, essa grande pizzaria, essa grande casa gastronômica da noite do natalense, da noite do brasileiro, do não brasileiro que chega aqui, do turista. E são as pessoas assim que fazem a diferença no mercado de trabalho. São pessoas assim que, como eu disse no início, que sonharam, mas que colocaram os seus sonhos em prática. Eles fizeram acontecer. E isso, mais uma vez, está comprovado. Luiz Alexandre, vulgo Cipó Brasil. Essa galera é conhecida como o Cipó de Ponta Negra. Pois então, Cipó Brasil, muito obrigado, André, Alexandre, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Deus o prazer foi meu. Nós voltamos no próximo sábado com mais um programa aqui na TV União. 11h30, te aguardo. Tchau. De segunda a sexta, a partir das 11h30, você assiste o programa RN Urgente.